Os fundos imobiliários são o principal investimento para quem busca viver de renda na aposentadoria. Isso porque é muito fácil, tu compra uma cota num fundo imobiliário hoje, no próximo mês tu já vai receber como se fosse um aluguel, o dividendo caindo na tua conta. Se a gente está pensando lá na aposentadoria no longo prazo, o ideal é que a gente compre bons fundos imobiliários hoje para que a gente possa carregar na nossa carteira por longos anos até o momento da gente se aposentar. Pensando nisso, eu separei uma lista com 5 fundos imobiliários para comprar e nunca vender. São fundos que não dão dor de cabeça, já tem um longo histórico na nossa bolsa, então por ter um longo período de anos que eles já existem, já passaram por uma crise, inclusive ali na pandemia, então a gente já tem um histórico desses fundos para saber como eles performaram. E a tendência é que se num longo período de tempo os fundos performaram bem, nunca deram problema, dor de cabeça, a tendência é que nos próximos anos eles continuem performando bem. Então são fundos para analisar que pode ser inserido na nossa carteira para continuar num longo período de tempo até a nossa aposentadoria no longo prazo. Lembrando que nenhum desses fundos é uma recomendação de compra, eu criei essa lista conforme a minha opinião e estudos que eu fiz, mas vai de você pegar essa lista aqui e separar para estudo para decidir se eles fazem sentido dentro da tua carteira. Então, o primeiro fundo da lista é o HGLG11. Uma cota dele hoje está custando R$ 159,91. Dividend yield pago nos últimos 12 meses, 8,21%. PVP, 1,02%, então ele está um pouquinho mais caro do que ele realmente vale. Liquidez diária, 8,68 milhões. Então, é uma liquidez bem alta, não tem nenhum risco de tu ficar preso com as cotas desse fundo imobiliário. Na hora que tu quiser comprar, vai ter alguém vendendo, na hora que tu quiser vender, vai ter alguém querendo comprar. E uma valorização de 6,69% nos últimos 12 meses. Ele é um fundo do segmento de logística, então ele tem galpões logísticos dentro dele. A vacância dele é 5,8%, é uma vacância aceitável. Até 10% dá para considerar uma boa vacância. Vacância é a parte dos imóveis em um fundo imobiliário que estão vagos, né? Não estão sendo alugados naquele momento. Então, essa parte que não está sendo alugado está deixando de receber aluguel. Mas até 10% é uma vacância ok, considerada controlada. 5,8%, então, assim, não tem nenhum problema. Tem 476 mil cotistas, então é um fundo imobiliário grande, um patrimônio de 5,34 bilhões de reais, então todos os imóveis dele custam esse valor. E o último dividendo que ele pagou foi R$ 1,10 por cota. No relatório gerencial, a gente vê que ele vem pagando R$ 1,10 de dividendos todos os meses desde julho de 2023. Então, já é um período de um ano pagando o mesmo dividendo todos os meses. Então, é um rendimento previsível. A partir do momento que tu compra cotas desse fundo imobiliário, tu já sabe quanto tu vai esperar de dividendos todos os meses. Não tem aquele perigo de algum mês tu tomar algum susto porque o fundo imobiliário resolveu pagar menos dividendos naquele mês. Sabe, esse aqui é previsível, tu sabe quanto tu vai receber. Isso é um ponto bom para esse fundo imobiliário. E além da parte do dividendo, a gente consegue ver essa parte de resultado acumulado, que é uma gordurinha que esse fundo imobiliário vai mantendo todos os meses. Então, se em algum mês ele recebe uma renda menor do que o normal, ele consegue usar essa gordurinha para manter o dividendo em R$ 1,10 pelos próximos meses. E a gente vê que ao longo dos meses tem alguns períodos que esse resultado vai diminuindo, então ele vai usando essa gordurinha para complementar o dividendo e manter nesse padrão sempre de R$ 1,10 por cota. E em alguns momentos esse valor volta a aumentar. O que acontece? Nessa parte aqui embaixo ele nos mostra de onde vem o resultado, de onde vem o que ele recebe todos os meses. Essa parte aqui em amarelo, nesses meses que tem em amarelo, é nos momentos que ele vende algum galpão logístico. Então, esse fundo faz isso, ele tem os galpões que ele coloca para alugar e recebe aluguel todos os meses, mas também a partir do momento que a gente sabe, os imóveis valorizam. Então, se ele tem algum galpão há muito tempo que ele sabe que valorizou, aparece algum comprador, ele vende aquele galpão com o lucro, e esse lucro é distribuído para a gente em dividendos. Esse lucro que ele mantém nesse resultado acumulado, a gordurinha. Então, nesses momentos, ele sempre tem essa gordurinha para quando precisar complementar o nosso dividendo. E a gente vê que recentemente, ali em maio, ele fez uma nova venda, por isso que aumentou de novo essa gordurinha que ele tem para distribuir em dividendos. Na parte de ativos, que são os galpões, os imóveis que ele tem, a gente vê que ele tem vários galpões diferentes. Claro, a maioria está concentrada aqui no estado de São Paulo, mas tem também galpões em outros estados. Tem também no Nordeste, lá em Pernambuco, e na região Sul tem em Santa Catarina. Mas a maioria é concentrada na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. E essa parte da quantidade de imóveis é muito importante analisar num fundo imobiliário de tijolo. Porque se é um fundo que tem poucos imóveis, por exemplo, um fundo que tenha 3 galpões logísticos, se um galpão der problema, 33% da renda dele vai embora com aquele galpão logístico, até o problema naquele galpão se resolver, né? Então,
Então, como é um fundo bem diversificado, bem distribuído, se der problema em um galpão, tem vários outros ali, vários outros inquilinos que vão estar pagando o aluguel todos os meses. Então, é bom que não concentrar num fundo imobiliário que tenha poucos inquilinos, que está muito concentrado. É bom sempre procurar fundos imobiliários que estão diversificados, vários imóveis diferentes. Na parte da evolução do fundo imobiliário, a gente vê que ele reduziu a vacância dele. Ele tinha uma vacância de 16% em julho de 2023 e agora essa vacância caiu para esses 6% nesse ano. Então, melhorou porque tem mais imóveis sendo alugados, mais inquilinos pagando o aluguel. Além disso, uma coisa interessante de olhar é que os imóveis sempre se valorizam. Além do imóvel em si, o preço do imóvel que tu pode vender com lucro, o aluguel também valoriza. Quando você aluga uma casa, algum apartamento, todo ano você tem um reajuste do seu aluguel. Então, a gente vê que em julho de 2023, o aluguel dele, o preço médio era R$ 24,00 por metro quadrado. E agora esse aluguel aumentou, a média é R$ 26,00 por metro quadrado, então teve esse reajuste. Os contratos de aluguel, a gente vê que eles vencem 10% agora em 2024, mas a maioria só depois de 2028. Então tem um longo período. E mesmo esses aluguéis que estão vencendo agora, não quer dizer que eles não vão ser renovados, né? Geralmente quando são renovados também tem um reajuste do aluguel. Além disso, todo ano tem esse reajuste do aluguel, a gente vê que cada mês tem alguns aluguéis que se reajustam e a maioria são reajustados conforme o IPCA. Então tá nos protegendo da inflação, porque conforme a inflação do ano passado, esse aluguel é reajustado todos os anos. E como eu falei, os fundos que eu separei para esse vídeo são fundos que têm um longo histórico já que eles existem. E nesse longo período de existência, a gente consegue comparar a performance deles. Então eu fiz a comparação conforme o CDI e o IPCA para ver se eles estão batendo tanto a nossa taxa Selic quanto a nossa inflação, para ver se está valendo a pena investir neles. E o HGLG, a gente vê que desde que ele surgiu, ele teve uma rentabilidade de 513, quase 514% para quem investiu nele. Enquanto isso, nesse mesmo período, o CDI teve uma rentabilidade de 229% e a inflação, o IPCA, de 114%. Então, ele rendeu muito acima do CDI e da inflação. Valeu a pena. Quem investiu nesse fundo imobiliário teve bons resultados ao longo do tempo. O segundo fundo imobiliário que eu separei é o ALZR11. Uma cota dele hoje está custando R$ 108,29, dividend yield de 8,73% nos últimos 12 meses, PVP 1,02, então também está um pouquinho acima do que ele realmente vale, liquidez diária de 1,68 milhões, é uma liquidez ótima também, e uma valorização de 1,01% nos últimos 12 meses. Ele recentemente passou por uma subscrição, então quem era cotista dele teve a oportunidade de comprar esse fundo mais barato. Essa subscrição sempre faz o valor da cota cair para em torno do valor da subscrição. Por isso a gente vê que ele teve essa queda na cotação. Ele estava em torno de 114, 115 reais e nesse último mês ele está se mantendo ali por 108 reais. Então quem comprar esse fundo imobiliário hoje também vai estar pagando mais barato do que quem comprou esse fundo imobiliário nos últimos meses. Ele é um fundo de tijolo e aqui no segmento a gente vê que ele é um fundo híbrido. Um fundo híbrido é quando ele investe em mais de uma categoria. Eu já vou adiantar, a gente vai ver dentro do relatório gerencial, mas já adiantando, ele é um fundo que investe tanto em galpões logísticos quanto na parte de renda urbana. Ele é um fundo que a vacância está bem baixinha, de 3,5%, tem 151 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,29 bilhões e o último dividendo que ele pagou foi de 71 centavos por cota. Ele é um fundo bem diversificado, ele tem vários imóveis e vários inquilinos diferentes. Isso também é importante, porque às vezes o fundo tem vários imóveis, mas são poucos inquilinos que estão alugando vários desses imóveis. Porque se aí se der o problema com um inquilino, às vezes se ele aluga 3 imóveis daquele fundo, os 3 imóveis vão ter problema por causa daquele inquilino. Então é importante ter vários inquilinos também. A gente vê que a lista dele é bem grande. A maioria, quase todos os imóveis dele estão localizados em São Paulo e 13% são localizados no Rio de Janeiro. Então ele só tem imóveis ali na região sudeste. Dos imóveis, como eu falei, ele é um fundo híbrido. Aqui a gente vê que ele tem edifícios comerciais, renda urbana e data center. São imóveis que ficam dentro das cidades e são alugados por mais diferentes motivos. Pode ser alugado por educação, farmácia, mercado, atacadão, qualquer loja de varejo. E os galpões logísticos são os galpões que são alugados geralmente para a parte de logística, realmente de transporte e venda de produtos. A gente vê que ele tem uma parte muito interessante. Os galpões dele estão divididos em galpões secos, que são os galpões, por exemplo, que são alugados pela Amazon, Mercado Livre, que ficam com as mercadorias para serem transportados até a sua casa. E além disso, ele tem esses galpões logísticos refrigerados, que a maioria dos fundos imobiliários e logística tem esses galpões secos. Esses galpões refrigerados podem ser alugados tanto para a parte de alimentícia, né, porque tu conserva os alimentos, parte também medicinal, de vacinas, alguns medicamentos que precisam ser conservados de forma refrigerada. Então ele tem inquilinos diferentes que os outros fundos imobiliários e dá uma diversificação dentro dele. Inclusive a gente vê que ele tem inquilinos de diversos setores, tem inquilinos do setor alimentício, bebidas,
especialidades químicas, medicina, que poderia estar muito relacionado com essa parte de medicamentos mesmo, parte de educação, gases industriais, medicinais, parte automotiva, data center, varejo. Então, ele tem vários tipos de inquilinos, tem inquilinos atuando em diversos segmentos. Então, às vezes, se dá um problema em algum dos segmentos, por exemplo, uma pandemia da vida, que a parte do varejo está com problema, tem outros inquilinos que não vão ser tão afetados naquele momento. Então, é importante, porque ele está bem diversificado. Se der problema em algum setor, tem vários outros setores ali dentro alugando os imóveis dele. Comparando o ALZR também com o CDI e o IPCA, a gente vê que ele também performou bem. Ele existe há menos tempo que o HGLG, então a comparação sempre é desde quando o fundo surgiu e ao longo do tempo o CDI e o IPCA, como é que eles se comportaram desde aquele momento. O fundo surgiu em 2018, então a gente tem 6 anos de histórico dele para a gente comparar. Passou também pelo momento da pandemia, a gente vê que na pandemia até teve uma queda dessa rentabilidade, mas depois disso ele voltou e performou super bem. Nesse período todo ele teve um rendimento de 102%, enquanto nesse período o CDI rendeu 63% e o IPCA 41%. Então ele ganhou bem também do CDI e da inflação. O terceiro fundo imobiliário, MXRF11, uma cota dele hoje está custando R$ 10,02, dividend yield de 12,43% nos últimos 12 meses, PVP 1,04, liquidez diária de 11,18 milhões de reais. Então, ele realmente é um fundo que tem muita liquidez, é um fundo bem grande. E uma valorização de 6,36% nos últimos 12 meses. Ele é um fundo de papel e fundo de papel não tem imóveis dentro dele, ele tem os CRIs, que são dívidas do setor imobiliário. Então, essa parte de vacância de fundo de papel não existe, vai ser sempre esse risquinho, porque não tem imóvel para estar vago, né? Não está sendo alugado no momento. Ele tem 1 milhão e 100 mil cotistas investidos nele, então ele é o maior fundo imobiliário da nossa bolsa, um patrimônio de 3,33 bilhões, e ele pagou 10 centavos por cota no último mês. No histórico dele, a gente vê que a média dele é pagar esses 10 centavos por cota. Teve um mês aqui que ele pagou 12 centavos, outro mês 11 centavos, mas na média, a maioria dos meses, ele fica pagando ali em torno de 10 centavos por cota. É um dividendo de 1% ao mês, né? Tu paga R$10 uma cota, recebe 10 centavos todos os meses. No portfólio dele, como eu falei, ele é um fundo de papel e tem esses CRIs, que são dívidas. É igual a nossa renda fixa. Eles são atrelados a algum indexador. Então, a gente vê que 24% dos CRIs deles são atrelados ao CDI, sempre a média é uma taxa de CDI mais 2,94%, e 63% são atrelados ao IPCA, nossa inflação, uma média de IPCA mais 8,22%. Além disso, 13% do patrimônio dele são outros fundos imobiliários que ele tem dentro do portfólio. Então, ele compra cotas de outros fundos imobiliários, recebe o dividendo desses fundos imobiliários e distribui com a gente todos os meses. E da mesma forma que quando a gente analisa um fundo de tijolo, é importante analisar se esse fundo não está concentrado, se ele tem vários imóveis diferentes dentro dele, num fundo de papel é importante a gente analisar esses CRIs para ver se esse fundo não está concentrado. Então, a gente vê que nessa parte ali da lista dos CRIs, ele tem uma lista bem longa, então ele tem vários CRIs diferentes, não tá nada concentrado, e além disso é importante a gente ver, na concentração também, o CRI que tem mais valor dentro dele é 4,5% do patrimônio, então ele não tá nada concentrado. O ideal é que essa concentração fique de 6% para baixo, porque acima de 6% já começa a ficar mais concentrado, né? Porque como é uma dívida, tem o risco de ter uma inadimplência, né? Algum calote. Então, é bom que não seja muito concentrado, porque se der algum problema naquela dívida, aquele devedor ficar devendo realmente o empréstimo, é bom que não seja muito concentrado, porque se for muito relevante, vai levar muito da renda todos os meses. Então, é importante ter essa diversificação e é importante analisar isso antes de comprar um fundo imobiliário de papel. É um fundo que já tem um longo histórico, desde que ele surgiu, ele teve uma rentabilidade de 360%, enquanto isso o CDI teve uma rentabilidade de 180% e o IPCA de 100%. Então, ele também performou super bem comparando com o CDI e o IPCA. Pessoal, antes de eu compartilhar os próximos 2 fundos imobiliários, se você estiver gostando desse vídeo, curta aqui embaixo, que vai me ajudar a encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas venham aqui assistir esse conteúdo. E se estiver gostando também e quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreva aqui no canal para não perder. O quarto fundo imobiliário é o HGCR11. Uma cota dele hoje está custando R$ 103,14, dividend yield de 11,45% nos últimos 12 meses, um PVP de 1,04, liquidez diária de 2,65 milhões e uma valorização de 8,98% nos últimos 12 meses. Ele também é um fundo de papel, tem 100 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,54 bilhões e pagou 95 centavos no último dividendo. A gente vê que ano passado ele pagava R$ 1,10, R$ 1 por cota, e desde janeiro ele vem pagando 95 centavos por cota todos os meses. E a gente pode esperar que vai ficar nessa média, 95 centavos todos os meses. Então, também é um rendimento previsível. Ele tem também essa gordurinha aqui de 47 centavos por cota, se precisar complementar esse dividendo.
Então é de se esperar, nos próximos meses ele vai continuar pagando 95 centavos por cota todos os meses. É aquele rendimento previsível que não tem aquele susto de algum mês ele pagar muito menos do que tu estava esperando. E por ser um fundo de papel, igual ao MXRF11, ele tem os CRIs dentro dele. A gente vê que 72, quase 73% dos CRIs dele são atrelados ao IPCA, numa taxa média de IPCA mais 7,8%, e o resto, 26, quase 27%, são atrelados ao CDI numa taxa média de CDI mais 3,5%. E na parte dos CRIs, a gente vê que a lista dele também é uma lista bem longa. O CRI mais concentrado aqui é 6% do patrimônio e o resto só diminuindo. Então, ele também está bem diversificado, não tem muita concentração dentro dele. E comparando a rentabilidade dele desde que ele surgiu, ele teve uma rentabilidade de 425% contra 251% do CDI e 123% do IPCA. Então, ele também entregou uma boa rentabilidade e ganhou bem da inflação para quem investiu nele ao longo desse tempo. E o último fundo imobiliário é o KNRI11. Uma cota dele hoje está custando R$ 154,17, dividend yield de 7,7% nos últimos 12 meses, PVP de 0,96, então ele está com desconto, está sendo vendido mais baixo do que ele realmente vale, liquidez diária de 4,41 milhões todos os dias e uma valorização de 2,25% nos últimos 12 meses. E no momento esse fundo imobiliário está como uma oportunidade, porque esse fundo imobiliário é muito difícil tu ver ele abaixo do PVP de 1, com um desconto, né? Porque como ele é um fundo bom, tem um histórico muito bom, geralmente ele tá acima do PVP, ele tá sendo mais caro do que ele realmente vale, porque o povo confia nesse fundo imobiliário e acaba pagando mais por ele. Então, realmente, abaixo do PVP é muito difícil tu encontrar esse fundo imobiliário. Ele é um fundo de tijolo, também do segmento híbrido, porque ele investe em galpões logísticos e nas lajes corporativas. Ele tem uma vacância de 2,36%, é uma vacância baixa, 268 mil cotistas, um valor patrimonial de 4,57 bilhões e o último rendimento dele foi de R$1 por cota. Ele tem 20 imóveis dentro dele, sendo que desses 20 imóveis, 12 são dos escritórios, as lajes corporativas, e 8 imóveis são galpões logísticos. Os imóveis deles são localizados em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o setor de lajes corporativas, escritórios, geralmente é um setor que paga bem, porque o aluguel desses escritórios, principalmente se eles estão bem localizados, ele é um aluguel mais caro. Mas desde a pandemia, esse setor de lajes corporativas está demorando para se recuperar, porque na pandemia a maioria das pessoas começou a trabalhar de casa, muitos escritórios fecharam, então os outros setores já foram se recuperando, mas as lajes estão demorando um pouquinho mais. Então, é um fundo imobiliário que se tu compra, tu tá se expondo nessa parte de lajes corporativas, mas não tá investindo num fundo que só investe nisso, porque é um setor que tá um pouquinho mais arriscado nesse momento. Eu, por exemplo, não tenho nenhum fundo de lajes corporativas. Já tive lajes na minha carteira e vendi o fundo imobiliário que eu tinha, que era o BRCR11. No momento, eu mantenho só o KNRI, então eu tenho uma exposição a lajes, mas eu não invisto num fundo que seja 100% lajes, porque é um pouquinho mais arriscado. Então, esse fundo tem esse balanço, porque ele investe nessa parte de escritórios, mas ele também tem esse setor de logística, que é um setor mais confiável, porque os imóveis, geralmente o aluguel deles é de longo período, então dá uma maior tranquilidade e estabilidade para o fundo imobiliário. Tanto que no portfólio dele, a gente vê que a parte que mais está sofrendo é essa parte dos escritórios. A vacância aqui na parte de logística praticamente não tem nenhuma vacância, já na parte de escritórios a vacância é de 14%. Então é bom de tu investir num fundo assim, porque tu não fica 100% exposto nesse setor de escritórios que tá sofrendo mesmo. E esse fundo tá bem diversificado, como eu falei, ele tem 20 imóveis dentro dele, e dentro desses 20 imóveis ele tem 100 inquilinos diferentes. Então isso dá uma maior segurança, porque se der problema com um inquilino, tem outros 99 inquilinos ali que vão estar tudo bem nesse momento. Então isso é realmente um ponto positivo de segurança para esse fundo imobiliário. É um fundo que também tem um longo histórico de comparação. Nesse período ele teve uma rentabilidade de 311%, enquanto o CDI teve uma rentabilidade de 238% e o IPCA de 119%. Então também quem investiu nesse fundo imobiliário também teve uma boa rentabilidade e bateu bem, tanto do CDI quanto do IPCA. Essa foi a lista que eu separei com os 5 fundos imobiliários para comprar e não ter dor de cabeça. Eu tenho esses 5 fundos imobiliários na minha carteira e já invisto neles há 2 anos. E você, já tem algum deles na sua carteira ou pensa em comprar cotas de algum desses fundos imobiliários? Me conta aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo que vai me ajudar a encaminhar esse vídeo para mais pessoas. E se quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.